Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje falamos de uma investigação sobre a doença celíaca e que distinguiu 3 investigadoras do Porto. Neste programa analisamos ainda a transferência tecnológica de universidades para empresas em novas plataformas científicas. E na terceira parte do Mentes que Brilham vamos conhecer um projeto de inovação alimentar que criou gomas saudáveis com adoçantes naturais. Mas para já falamos então de 2 trabalhos da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto sobre a doença celíaca. Os prémios foram atribuídos no âmbito do Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutricionistas. A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten e que pode afetar pessoas de qualquer idade. São minhas convidadas Ana Sofia Pimenta, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, e Ana Gomes, da mesma escola. Agradeço às duas a presença no Mentes que Brilham. Doutora Ana Sofia, começava por si, começando com uma explicação geral. O que é que podemos dizer a mais em relação a esta doença? Portanto, a doença celíaca é um distúrbio de caráter autoimune que é precipitado pela ingestão de cereais que contêm glúten, nomeadamente o trigo, a cevada, o centeio e também a aveia, a indivíduos que são geneticamente suscetíveis. Ela caracteriza-se por um estado de inflamação crónica da mucosa intestinal, com prejuízo grave na absorção de nutrientes e com risco aumentado de morbilidade e também de mortalidade, de malignidade, peço desculpa. É uma doença rara. Eu vi uma percentagem de 1%. Exatamente, 1% da população, um pouco, não sei. 1% da população, se estivermos a falar da população portuguesa, corresponde a cerca de 80 mil pessoas com, já não podemos com doença considerar celíaca. uma doença rara. Não é assim tão rara. Tradicionalmente ela era considerada rara, era uma doença que se pensava que só acontecia na infância, mas de facto tem-se vindo a constatar que é uma doença que é frequente, é relativamente frequente e que pode ser diagnosticada em qualquer idade, afetando, lá está, múltiplos sistemas de órgãos. Era o que lhe perguntava, tem sido descoberto ou tem vindo a aumentar em pessoas mais velhas? A minha questão é se haverá um desenvolvimento da doença na idade adulta ou se podemos pensar que também houve ou há atrasos no diagnóstico. É assim, essa questão que me está a colocar é bastante pertinente e de facto ela tem vindo a ser discutida na literatura científica e de facto não se sabe se a doença acontece mesmo em idades mais avançadas, e estamos a falar por exemplo aos 60 anos, ou se de facto se atribui a atrasos no diagnóstico da própria doença. A pessoa pode ser celíaca há uma data de anos, mas só aos 60 ou aos 65 anos é que o médico de facto consegue diagnosticar. Eu li também que a prevalência da doença é maior em determinado número de riscos, de grupos de risco. De grupos de risco, exatamente. Como é uma doença de base genética, não é? No fundo, ela é mais prevalente nos familiares de doentes celíacos. Portanto, enquanto que a prevalência na população em geral é de aproximadamente 1%, portanto, nos familiares de primeiro grau corresponde a mais ou menos, a prevalência é de 10%. E deverão esses familiares, se calhar, então, ter talvez um cuidado redobrado? Exatamente, consultar, exatamente. Também outros grupos de risco incluem portadores por exemplo, de outras doenças de caráter autoimune, nomeadamente pessoas com diabetes tipo 1 e também pessoas com síndromes genéticos, nomeadamente síndrome de Down. Doutora Ana Gomes, que alimentos contêm glúten? Eu deveria ter começado por aqui, comecei pela doença, mas uma explicação também aqui complementar. Se calhar até podemos começar por definir o que é o glúten, não é? Portanto, e muito brevemente e de uma forma muito simples, perceber que o glúten é um componente dos alimentos, em concreto é uma proteína, e esta proteína tem, para os celíacos, é tóxica, portanto é ela a causadora, portanto, de todos os sintomas que a Ana acabou de referir. Onde é que nós encontramos? Como a Ana também já referiu, basicamente no trigo, no centeio, peço desculpa, na aveia, na cevada, e depois, a partir daqui, tudo o que a indústria alimentar, não é, possa produzir a partir destas matérias-primas, terão necessariamente o glúten. Portanto, estaremos aqui a falar de produtos de padaria, de pastelarias, estamos a falar de iogurtes com cereais, estamos a falar, portanto, de massas, estamos a falar de tudo aquilo onde o trigo, a aveia,
cevada e o centeio possam ser um ingrediente em concreto e que estejam presentes em menor ou em maior quantidade. Para quem sofre desta doença é fundamental uma dieta isenta de glúten. Sem dúvida. Podemos fazer um ponto de comparação como é que uma pessoa que sofre da doença passa se consumir e como é que passará se não consumir? Podemos ter aqui uma perspectiva, uma ideia, os sintomas, por exemplo? Os sintomas foram aqueles que a Ana já referiu, não é? Portanto, e aquilo que é preconizado, mas a Ana saberá certamente também aqui dar também um aporte e uma chega adicional, mas de qualquer forma, dentro daquilo, e para responder à Cláudia, nós podemos dizer que um celíaco não pode ingerir glúten. E aqui, porque a partir daqui, e o estudo, eu acho que até se pode aqui, e talvez a Ana aí possa também indicar, do estudo que a Ana realizou e do número de doentes ao qual, portanto, foi aplicado o inquérito, neste caso concreto, demonstra que cerca de 50%, se eu não estou enganada, é que cumpriam uma dieta isenta de glúten, os restantes não tinham essa possibilidade por variedíssimos motivos e quando consumiam alimentos com glúten, portanto manifestavam com intensidades e com frequências diferentes, manifestavam, portanto, os sintomas, que não vale a pena, não é? Portanto, todos aqueles que nomeadamente a flatulência, a distensão abdominal, não é? Portanto, todos esses foram efetivamente portanto, foram no fundo indicados como sintomas. A minha pergunta era no sentido de, porque eu li os resultados do estudo, mas vai-me falar deles, se as pessoas têm ou não consciência da importância de uma dieta sem glúten? Julgo que o celíaco tem necessariamente essa consciência porque ele manifesta os sintomas claro, de imediato ou logo de seguida. E, portanto, procura a informação, procura ajuda nos profissionais de saúde. Penso que aqui é que, e o estudo também denota um pouco algumas falhas nesse sentido, dos resultados que obtivemos e que no fundo foram analisados. Sugerimos, ou pelo menos há a indicação da necessidade, portanto, de haver maior formação, de maior sensibilização, acima de tudo, portanto, dos profissionais de saúde, porque não quer dizer que não tenham conhecimento, muitas das vezes podem não canalizar. Aqui o nutricionista, sem dúvida, tem um papel fulcral, não é? Porque não só o nutricionista pode ajudar o celíaco, portanto, a escolher ou a procurar a melhor informação para a sua situação, como também pode ajudar, portanto, a ler os rótulos, que aqui é fundamental, porque a indústria alimentar tem aqui um verdadeiro desafio quando falamos em alimentos sem glúten, não é? Porque é muito fácil nos processos de fabrico haver contaminação cruzada e isso faz com que resíduos que sejam... A legislação já obriga que estejam nos rótulos todos. Acha que não é suficiente, é isso? Não, eu julgo que a indústria está consciencializada, digamos assim, e com este número crescente que nós temos assistido, não é? O número crescente de pessoas com diagnóstico positivo para a doença celíaca. Eu penso que a indústria também encontra aqui, no fundo, um desafio e uma porta de abrir e de desenvolver novos produtos. Sem dúvida. Portanto, ou reformular os produtos ou então desenvolver mesmo novos produtos, onde vão substituir estas matérias-primas, digamos, tradicionais, por matérias-primas, portanto, isentas de glúten e que não vão acarretar, portanto, toda esta situação prejudicial para a saúde do celíaco. Falando então agora do estudo com mais detalhe, neste estudo participaram cerca de 200 pessoas. 201 indivíduos, exatamente, com idade superior ou igual a 16 anos. Uma das questões, mas falo-me de uma maneira geral, mas uma das questões realmente que foi abordada e que me chamou a atenção é a frequência com que estas pessoas procuram os conselhos dos profissionais de saúde, digamos assim. E esse foi um dos resultados que me espantou, se eu posso dizer. Pois, a nós também. De facto, quando analisamos os resultados, também ficamos um bocadinho surpreendidos. E ficamos porquê? Porque, de facto, se eu tenho presente bem as percentagens, 56% dos participantes e 44% visitavam, respectivamente, o gastroenterologista e o clínico geral com frequência de pelo menos um ano. E a maioria dos indivíduos não visitava
nem o nutricionista, nem o dietista. Ora, sendo a doença celíaca, sendo que o único tratamento cientificamente provado para a doença celíaca é exatamente a adesão a uma dieta isenta de glúten, é curioso como é que as pessoas, de facto, não procuram a ajuda dos nutricionistas ou dos dietistas. E que explicação foi dada? É assim, nós achamos, nós não conhecemos a real explicação, não é? Mas nós achamos que, como a maior parte dos indivíduos eram de facto associados à Associação Portuguesa de Celíacos, então na Associação Portuguesa de Celíacos existe uma dietista e essa dietista faz aconselhamento alimentar, não é? E como tal, existe uma dietista e essa dietista faz aconselhamento alimentar, não é? E como tal, nós achamos que essa é a razão base para as pessoas não ter, para os indivíduos, para os participantes deste estudo, não terem que recorrer ao nutricionista ou ao dietista extra Associação Portuguesa de Celíacos. Esta é uma das explicações que nós sugerimos. Mais conclusões deste estudo? Mais conclusões deste estudo. A indústria alimentar, como a minha colega referiu, tem de facto que se preocupar com os celíacos. A prevalência é de 1%, não é assim tão pouco quanto isso e, portanto, tem mesmo que aumentar a oferta e a disponibilidade dos produtos isentos de glúten no mercado. Outra das coisas que nós vimos no estudo foi que, de facto, os participantes se queixaram que não era fácil encontrar alimentos específicos sem glúten à venda no mercado. Mesmo aquelas pessoas que residiam em Lisboa e no Porto sentiam muita dificuldade em encontrar estes produtos. Outros resultados que nós obtivemos, para além da indústria alimentar aumentar de facto então a oferta de alimentos específicos sem glúten, o setor da restauração e da hotelaria também tem uma lacuna bastante grave. Praticamente não existe oferta, portanto não existem menus nos restaurantes destinados a doentes celíacos, que também, lá está, foi outro dos resultados que nós obtivemos. Isto vai aparecendo, claro que não é? Sim, e esse acaba por ser interessante porque realmente, pronto, não é uma doença incapacitante, digamos assim, e a pessoa nem sequer pode ir jantar ou almoçar fora. Também nós aferimos o impacto da doença celíaca na vida social e o que é que nós constatamos? Que de facto 50%, aliás mais de 50% dos participantes referiram que após o diagnóstico de doença celíaca diminuíram a frequência de realização de refeições fora de casa. Exatamente porquê? Porque não confiam nas informações que são dadas pelos empregados de mesa, pelos gerentes dos restaurantes, quando eles perguntam, por exemplo, olha, este prato tem glúten, as pessoas não sabem o que é doença celíaca, as pessoas não sabem responder se o prato que a pessoa está a encomendar tem ou não glúten, portanto não estão de todo sensibilizadas para esta patologia. De certa forma já me está a responder à minha última pergunta, mas a população em geral sabe ou conhece a doença ou acha que ainda há um grande desconhecimento? Há um grande e o que é que deve ser feito? Há um grande desconhecimento do que é a doença celíaca e da importância da restrição absoluta do glúten na alimentação destas pessoas. O que é que pode ser feito? Aumentar a sensibilização da população em geral, formação aos profissionais de saúde, formação aos profissionais do setor da restauração e da hotelaria e, mais uma vez, a própria indústria alimentar tem que aumentar a oferta destes produtos. Doutora Ana Sofia Pimenta, doutora Ana Gomes, agradeço a presença no Momentos que Brilham. Quanto a nós, seguimos